Vingança surpreendente. A amante do meu genro revela segredos sombrios e ameaças inesperadas. Clara nunca pensou que em um dia tão comum os pilares de sua vida poderiam ruir. A morte de sua filha, Ana, foi um golpe que a deixou sem chão. Ela ainda sentiu o perfume suave da filha em casa, a risada que ecoava nos momentos mais simples, tudo agora reduzido a memórias sufocantes. No entanto, o que deveria ser um luto contido se transformou em um pesadelo. No fundo da dor, uma nova sombra se ergueu. Eduardo, seu genro, estava se envolvendo em algo obscuro. Por muitos meses, Clara ignorou os sinais, o olhar furtivo dele, as entradas e saídas apressadas, até a presença de uma mulher enigmática chamada Sofia. A primeira vez que a viu foi à porta do apartamento de Eduardo, com um ar de mistério a cercá-la. O cabelo escuro, liso e solto, caindo sobre os ombros. Clara nunca confiou em estranhas, e essa mulher emanava um cheiro de perigo. Enquanto olhava, um frio percorreu sua espinha. Certa noite, ao espiar pela janela, Clara a viu em uma conversa discreta e intensa com Eduardo. Ele gesticulava de maneira agitada, e o sorriso de Sofia parecia mais um desafio do que um afeto. Algo não batia certo. As borboletas de um medo profundo começaram a voar dentro dela. O coração acelerado. Clara decidiu que precisava saber mais. No dia seguinte, Clara armou um plano. Com um velho celular em mãos, disfarçou-se, a seguir o genro até o centro da cidade. As ruas aglomeradas e barulhentas a agraciavam com a adrenalina necessária. O sorriso, que houvera fugido de seu rosto na morte de Ana, renascia em meio às perguntas que ecoavam em sua mente. Precisava entender o que estava acontecendo, custasse o que custasse. Eduardo entrou em uma viela escura, e logo Clara percebeu a figura de Sofia, se destacando sob a luz fraca de um poste. Eles trocaram algumas palavras e Clara, a poucos passos, ouviu algo que arrepiou sua pele. O menino vai ser nosso, não deixe que ele escape. O eco da ameaça reverberou na mente de Clara como um sino em uma igreja solene. Seu neto, seu único laço com Ana. Olhares furtivos das pessoas ao redor a hipnotizavam, uma multidão de rostos estranhos que não se importavam com sua dor. As promessas feitas dentro daquele início de noite se tornaram um quadro de traição e perigo iminente. Clara sentiu que estava no centro de um jogo mortal, onde cada peça revelava mais sobre o passado sombrio de Eduardo e sua nova amante. Uma sombra escura parecia cercá-la, enquanto cores e sons do bairro vibravam em um turbilhão de desprezo. O cheiro do café, ao lado, se misturava com o medo ácido em sua garganta. Não era apenas uma traição, era algo maligno. Clara decidiu, ela lutaria para proteger seu neto, qualquer que fosse o custo. Mas até onde uma mãe poderia ir por amor? E vingança? As revelações a cada passo pareciam mais ameaçadoras e a verdadeira identidade de Sofia estava prestes a desmoronar a frágil esperança que ainda restava em Clara. Agora, ela precisava correr contra o tempo e desvendar os mistérios antes que o pior acontecesse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara parou em seco. O batimento acelerado de seu coração ecoava em seus ouvidos. Voltar para casa parecia uma missão impossível agora. O que mais ela tinha a descobrir sobre Eduardo e Sofia? Já estava indo longe demais. Mas então, ao ouvir a mensagem ameaçadora, ela sentiu que se não agisse, poderia perder seu neto para sempre. Ela decidiu voltar àquela viela escura,
buscando entender o que estava por trás daquela conversa. Assim que se aproximou, percebeu que algo estava errado. Uma agitação no ar. Confirmando seus medos, Clara avistou um homem alto, completamente desconhecido, que começou a se aproximar de Eduardo e Sofia. O olhar do sujeito era penetrante, quase predador. Um nó se formou em sua garganta. O que Eduardo tinha se metido? Olhando mais de perto, Clara viu algo que a deixou paralisada. A expressão de medo de Eduardo. Aquela não era a confiança de um homem envolvido em um romance. Ele parecia encurralado. Em uma gesticulação nervosa, ele entregou algo a Sofia, e o homem perigoso ficou de olho na entrega. Clara não conseguia entender o que era tão valioso que precisava ser passado com tanta urgência. Determinada, Clara se escondeu atrás de um container de lixo, na esperança de ouvir mais. Sofia estava falando agora, seu tom de voz intenso. Você sabe o que acontece se não cumprirmos nossa parte. Ela se virou para o homem, com os olhos arregalados. Nunca vão deixar você viver em paz se isso não for resolvido. Precisamos do menino. Rápido. As palavras reverberaram em sua mente como uma buzina de alerta. O menino, seu neto. Foi como se um raio tivesse atingido seu cérebro, rasgando suas esperanças. Clara não sabia se Eduardo estava simplesmente imerso em um jogo pérfido ou se ele também estava sendo controlado. Um misto de pavor e raiva a consumia. Mas a inesperada virada a atingiu sem aviso. De repente, tudo se desenrolou em uma fração de segundo. Um grito cortou a noite. A figura ameaçadora avançou sobre Eduardo, e antes que Clara pudesse reagir, ele tirou uma arma de sua jaqueta. O que você está fazendo? Eduardo gritou, sua voz cheia de desespero e confusão. Você sabe o que estou fazendo, respondeu o homem. A frieza em sua voz era insuportável. Clara não acreditava no que via. Eduardo estava profundamente envolvido em algo insano. Ele tinha uma arma. No instante em que isso se estabeleceu, o mundo pareceu desabar sobre ela. Eduardo hesitou, o olhar vagando entre o homem e Sofia. Confundido. Subitamente, Clara surgiu da sombra. Eduardo, gritou. O que está acontecendo? Todos se viraram. O homem chamou por Sofia, enquanto o olhar de Eduardo se transformou, entre o alívio e o pânico. Clara, não você. Sofia sorriu de um jeito sinistro. Eu havia imaginado que você poderia aparecer, Clara, mas você não tem ideia do que realmente está em jogo aqui. Ela fez uma pausa, como se tivesse acabado de se lembrar de um segredo obscuro. Eu não sou quem você pensa que sou. Clara sentiu as pernas tremerem. O que ela queria dizer? A revelação da amante do genro e a arma que estava à ponta para eles estavam prestes a mudar tudo. Uma conexão entre Eduardo e Sofia parecia existir, algo além do que ela poderia imaginar. E essa conexão poderia ser a chave para entender que o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que todos poderiam acreditar. Em meio ao caos, Clara percebeu que estava em uma encruzilhada. Proteger seu neto a qualquer custo ou ousar descobrir a verdade devastadora que poderia destruir a família de uma vez por todas, o que mais havia escondido por trás da aparente traição, e acima de tudo, até onde Sofia estava disposta a ir para conseguir o que desejava. As respostas estavam mais perto do que Clara nunca poderia imaginar, e a noite apenas começava. O novo cenário se desenrolou rapidamente diante de Clara. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras de Sofia ecoaram como um trovão. O que poderia significar? O ar estava pesado, quase opressivo, enquanto o homem e Eduardo pareciam congelados em seus próprios medos. Clara, com o coração na boca, não podia sequer imaginar a profundidade daquela revelação. Clara, não você. Eduardo tentou intervir, mas o desespero em seus olhos só confirmava suas piores suspeitas. Sofia fixou o olhar em Clara, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. A verdade pode ser devastadora, mãe. Você realmente acha que tudo isso começou agora? Que seu filho está apenas sob a influência de uma amante? A cada palavra, Clara se sentia mais tensa.
Ela não compreendia. Eduardo, o que ela está dizendo? Sua voz, embora controlada, transparecia o horror que crescia dentro dela. Sofia inclinou a cabeça, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo. Ninguém está a salvo aqui. Não apenas o menino, mas você também. Estamos todos conectados de formas que você sequer imagina. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que Sofia estava insinuando? A situação já era confusa, mas agora parecia que uma ia de mentiras e segredos se estendia por detrás de cada um deles. Então, o inesperado aconteceu. No instante, o homem que havia estado em silêncio, a expressão predadora em seu rosto, se adiantou com uma velocidade que Clara não conseguiu acompanhar. Chega de joguinhos, Sofia! Ele gritou, e com um movimento rápido, arrancou a arma da mão de Eduardo. O barulho do metal ecoou na viela como um trovão, fazendo as pessoas nas proximidades olharem assustadas. Não, não faça isso! Eduardo gritou, mas a intensidade do momento era palpável. O homem estava quase fora de si, e Clara assistia, paralisada, enquanto ele pressionava a arma contra a cabeça de Sofia. O coração de Clara disparou. A sensação de urgência crescia a cada segundo. Mas, em seguida, a reviravolta que ela nunca poderia imaginar aconteceu. Ei, parou tudo! Uma voz alta cortou a tensão do momento. Clara reconheceu-a imediatamente. Era a polícia. Vários carros da polícia estacionaram abruptamente na esquina, e os policiais saltaram, armados, suas vozes dirigindo-se àquele cenário caótico. O homem, surpreso, desviou o olhar, permitindo que Sofia se afastasse dele com um olhar de absoluto desespero. Você não pode fazer isso. Todos nós precisamos, mas não terminou sua frase. Clara viu quando Sofia, em um movimento furtivo, puxou algo do bolso da jaqueta, um pequeno objeto reluzente. O coração de Clara parou. Não, não podia ser. A polícia gritou ordens e, em meio ao estardalhaço, o homem ficou completamente descuidado. Clara, em um pulso cheio de desespero e determinação, prendeu os olhos em Sofia, que agora parecia nervosa. O que você está fazendo? E antes que Clara pudesse entender, a figura de Sofia se desvanecia, um sorriso melancólico nos lábios, enquanto ela mirava diretamente para Eduardo. Você nunca soube a verdade sobre sua mãe e quem ela realmente é. Faça a escolha certa, Eduardo. Você pode acabar como eu. As palavras de Sofia pesaram no ar, e a perplexidade tomou conta de Clara. A verdade, o que ela queria dizer? A noite estava cheia de segredos, e a última coisa que viu foi Eduardo, sua expressão em choque. O menino. Sua mente girou em busca de compreensão. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. O que mais havia escondido? Clara só sabia que as peças do quebra-cabeça estavam mais próximas do que ela pensava, e a busca pela verdade tinha apenas começado. A pressão aumentava enquanto as sirenes da polícia ecoavam, e Clara se perguntava até onde a turbulência de um passado sombrio poderia afetar seu futuro. Clara sentiu o mundo girar em torno de si. Cada palavra de Sofia era como um golpe direto ao seu coração. O pânico se misturava à confusão. O que você está dizendo? As palavras saíram em um sussurro trêmulo. Eduardo estava paralisado, como se a revelação tivesse lhe tirado o ar. Clara estava sem chão, presa entre o que sabia e o que estava prestes a descobrir. Então, tudo aconteceu de repente. Com a agitação da polícia se aproximando, a tensão explodiu. O homem que ameaçava Sofia, agora em estado de desespero, apenas olhava fixamente, como se tivesse percebido algo que mais ninguém viu. E foi isso que aconteceu. Um brilho em seus olhos se transformou em um foco de raiva. Antes que alguém pudesse reagir, ele disparou a arma no ar. O som do tiro ecoou pela viela, um estrondo ensurdecedor que fez Clara estremecer. O policial mais próximo se jogou no chão, gritando ordens enquanto a multidão em volta começava a entrar em pânico.
Clara não sabia o que fazer. O que havia se tornado um duelo macabro se transformou rapidamente em um caos absoluto. E então, do nada, Clara ouviu um grito alegre vindo. De longe, sua mente voou para o neto, que estava em casa, tranquilo, sem saber do pesadelo que se desenrolava. A imagem do menino, do seu sorriso inocente, a puxou para a realidade. Foi o que a motivou a agir. Eduardo, temos que sair daqui. Ela gritou, mas ele ainda parecia em choque. Sofia, ainda com um brilho de desafio nos olhos, fez uma expressão que Clara não conseguiu decifrar. Você não entende, Clara. Você está mais envolvida do que imagina. Sua voz era alta, repleta de emoção. O homem agora apontava a arma para a polícia. Ninguém se mexe, ninguém se aproxima. Clara hesitou. A cena parecia um filme de ação, mas era a vida real. O medo a paralisava, mas a necessidade de proteger sua família era maior. De repente, Eduardo reagiu. Você não pode fazer isso, ele gritou para o homem, que estava agora completamente fora de controle. Mas antes que Clara pudesse puxá-lo para longe, o homem fez um movimento rápido. Com a arma nas mãos, ele atirou novamente, desta vez em direção à polícia. O som do tiro reverberou em seus ouvidos, e tudo parecia um borrão. E então, em uma fração de segundo, tudo virou um desastre. O homem foi acertado por um tiro de resposta da polícia, tombando para trás, sua expressão de raiva convertida em surpresa. As pessoas gritaram em pânico, e Sofia gritou o nome dele, seu olhar se transformando de ameaça em desespero. Clara não podia acreditar no que estava vendo, mas o mais chocante ainda estava por vir. Enquanto todos estavam distraídos com a cena que se desenrolava, Clara percebeu que algo brilhante estava caindo do bolso de Sofia. Ela se agachou rapidamente e a cena perturbadora se tornou algo ainda mais confuso quando o objeto atingiu o chão, rolando e parando aos pés de Clara. Um pequeno colar de pingente com uma foto. Uma imagem de uma jovem Clara, ao lado de uma mulher que ela reconhecia imediatamente. Sua própria irmã, Lara, que havia desaparecido anos atrás. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente. Lara sempre foi o mistério da família, deixada para trás, e agora aqui estava a conexão. Clara sentiu o estômago revirar com a revelação. O que isso significa? Sua voz mal conseguia sair. Sofia sorriu um sorriso triste, quase de entendimento, e disse: Você nunca soube. As palavras reverberaram como um eco. E Clara ficou paralisada, gelada pela intensidade do momento. O que ela havia perdido, o que estava prestes a descobrir, poderia destruir tudo. A verdade sobre seu passado, suas escolhas e agora a iminente batalha por seu neto estavam todas interligadas de uma maneira que ela jamais poderia ter compreendido. A polícia cada vez mais agitada, os gritos ao redor, e Clara ali, sem saber se deveria proteger seu neto ou desvendar o mistério, que poderia mudar tudo. A noite ainda prometia segredos, e as respostas, assim como os perigos, estavam mais perto do que jamais imaginou. Clara sentiu o coração disparar, enquanto segurava o colar diante de si. O mundo ao redor começou a se desfazer em fragmentos. A imagem de sua irmã, Lara, no pingente, era um golpe direto em sua memória. Como isso chegou até aqui? Sua mente se encheu de perguntas, enquanto observava o caos que se desenrolava à sua frente. As sirenes da polícia soavam como um aviso sombrio. O homem caído no chão, ainda cercado por policiais armados, estava se contorcendo em dor. O olhar de Sofia, cheio de desespero, se fixou em Clara, como se esperasse que compreendesse algo que ainda estava obscuro. Havia uma história escondida atrás daquele colar, uma conexão que Clara não podia desvendar apenas observando. Clara, você precisa entender. Sofia começou, a voz falhando, mas Clara estava paralisada demais para ouvir. Eduardo, ainda em choque, segurava a cabeça entre as mãos, como se quisesse dissipar a confusão em sua mente. O predador que estava em pé, agora focado na polícia, gritou:
Ninguém pode saber. Ninguém. O pânico dominava o ambiente. Cada pessoa ao redor estava completamente em choque. Murmúrios corriam como um rasgado no ar, cada um questionando o que viria a seguir. Clara olhou para o colar de novo. Era como se Lara estivesse ali, sussurrando segredos, deixando pistas para uma verdade não revelada. E Sofia? Qual era o papel dela nessa equação escabrosa? O que realmente estava acontecendo entre ela e Eduardo? Então, num movimento abrupto, Sofia começou a recuar, se afastando do alcance de Clara. Você não sabe a verdade, Clara. A vida de todos nós depende disso. As palavras cortaram como uma faca. Antes que Clara pudesse responder, Sofia se virou e começou a correr. Um policial gritou: "Pare!", mas Sofia já estava em movimento. "Sofia, não! Espera!" Clara gritou, seu corpo se movendo por conta própria na direção da mulher que havia trazido tanta confusão. Sofia desapareceu em uma esquina. E algo dentro de Clara mudou. De repente parecia que ela estava em um filme, onde a única solução era correr atrás da única pista que poderia mudar tudo. Eduardo a chamou. "Clara, não vá, é perigoso." Mas o desespero a levou. Enquanto corria, seus pensamentos se misturavam. A imagem de Lara, a lembrança de sua família, o status de avó em risco. O mundo tinha se transformado em um pesadelo, e a única chave era Sofia. Clara passou por dentro de uma multidão, ao longe os gritos da polícia ecoando, o cheiro de fumaça e adrenalina enchia o ar. Ela estava quase lá, conseguindo vislumbrar o contorno de Sofia. Pouco à frente, uma rua escura se estendia, uma armadilha perfeita. Então, a reviravolta aconteceu. Um carro preto surgiu da esquina, parando abruptamente ao lado de Sofia, a porta se abrindo como um chamado. "Rápido, entre." A voz era familiar, moldada pelo tempo. Clara congelou. Era Jonathan, seu irmão, o outro lado da família que todos acreditavam ter ido embora para sempre. O homem que desapareceu sem explicações, que Lara sempre procurou. O choque foi devastador. "Jonathan, o que você está fazendo aqui?" Clara teria gritado. Mas as palavras mal saíram. O olhar entre Sofia e Jonathan era de cumplicidade, de um segredo bem mantido. "Você não podia saber, Clara. A verdade sobre Lara, sobre tudo isso, vai te destruir." Jonathan sussurrou, como se a própria revelação fosse letal. Clara se sentiu desorientada. Como assim? Tudo o que ela pensou que sabia, cada pedaço de dor que carregava, começou a desmoronar. Eles estavam todos interligados, de uma forma que ela nunca imaginou. Havia mais surpresas à espera. E a noite estava apenas começando. Jonathan entrou no carro, puxando Sofia para dentro. E antes que ele pudesse dizer mais, o veículo acelerou, desaparecendo na escuridão. Clara ficou a poucos passos, paralisada. O que era esse novo mundo que se descortinava? E a verdade que Jonathan mencionou. "Clara!" A voz de Eduardo a trouxe de volta, e ela percebeu o desespero em seu olhar. Eles estavam em perigo, e a corrida pela verdade acabou de começar. Ela precisava decidir, seguir a pista para descobrir a conexão ou ficar e lutar contra o que quer que estivesse prestes a acontecer. Um novo mistério agora girava ao seu redor, envolvendo cada personagem em uma teia de mentiras. E Clara sabia que tudo estava prestes a mudar de forma irreversível. Clara ficou paralisada, a imagem de Lara ainda presa em sua mente como uma ferida aberta. O carro preto desapareceu na esquina, levando embora os últimos resquícios de respostas que ela tanto desejara. O desespero a consumia e a tensão parecia sufocante. "Eduardo!" ela gritou, quebrando o silêncio que se instalou entre eles. O rosto dele estava pálido, a confusão refletida em seus olhos, e mesmo assim, havia uma centelha de determinação que Clara ainda não conseguia identificar. "Precisamos ir embora daqui", disse ele, olhando para os policiais que se aproximavam, mas Clara não conseguia mover os pés. A revelação sobre sua irmã,
o colar que sobrara, tudo girava em sua cabeça como um redemoinho de caos. Então, o inesperado aconteceu. Clara ouviu sirenes mais próximas, mas não eram da polícia. Aumentavam de volume e logo um grande caminhão de bombeiros passou correndo pelas ruas. Algo estava acontecendo. A sensação de que algo muito maior estava prestes a se desdobrar preenchia o ar. Eduardo, olhe! Clara apontou para o céu. Uma espessa fumaça preta começava a subir de um prédio próximo. O que estava acontecendo? Mas a pergunta ficou presa em sua garganta quando, de repente, uma explosão foi ouvida. O som ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés, e Clara mal teve tempo de se agarrar a Eduardo. As chamas dançavam em um espetáculo aterrorizante e gritos de pânico preencheram o ar. Clara olhou para o prédio, horrorizada. Temos que ajudar, disse Eduardo, sua voz firme. Mas Clara hesitou. Nesse momento, uma figura familiar emergiu do caos. Era Sofia, correndo. Um pequeno garoto nos braços. Mas Clara parou em choque. O garoto era seu neto, Gabriel. As mãos de Clara já estavam geladas. O sangue parecia ter congelado em suas veias. Por que ela está com ele? Pensou. Um nó se formando em sua garganta. Sofia gritou para eles, desesperada. Ajuda! Ele precisa de ajuda! O coração de Clara disparou, sua mente girando. Clara se lembrou da conversa na viela, da ameaça sobre o menino. O menino vai ser nosso. As palavras de Sofia ressoavam em sua cabeça como um eco aterrorizante. Quando Sofia chegou até eles, a fumaça envolvia o local, quase sufocante. Me ajudem! Ele se feriu! A aflição em sua voz era palpável. Mas algo não batia certo. Clara olhou para Eduardo e ele parecia tão confuso quanto ela. Sofia, o que está acontecendo? Por que você tem Gabriel? Isso não importa agora. Ele precisa de nós. O olhar de Sofia estava frenético. Mas o que era essa urgência? E então, enquanto Clara tentava processar tudo, a verdade finalmente surgiu como uma luz ofuscante. O olhar de Sofia mudou e, quase como se estivesse lendo a mente da mulher, disse: Você realmente não sabe? Gabriel é. Ele é seu neto. Mas ele não é apenas seu neto. Ele é a chave para tudo. As palavras de Sofia caíram como uma bomba. Clara ficou em estado de choque. Como assim a chave? O que você quer dizer? Seu coração martelava. Não pode ser. Sofia olhou nos olhos de Clara. Gabriel precisa conhecer a verdade sobre sua mãe, sobre tudo. Você precisa entender. Mas Clara não sabia se podia confiar nela. O prédio ainda queimava a alguns metros, e o perigo estava tão próximo. E naquele momento, uma nova explosão sacudiu o chão, mas Clara não se mexeu. O que ela queria, o que seu coração gritava, era uma resposta. O medo e a dor dividiam espaço dentro dela. Eduardo a puxou. E ela percebeu que o reino do caos estava prestes a devorar todos ao seu redor. Vamos, precisamos sair daqui. Mas Sofia não se moveu. Olhando para o prédio pegando fogo, Clara se viu com uma escolha: proteger seu neto e fugir com Eduardo, ou perder tudo e enfrentar a verdade que estava diante dela. O mistério só crescia, e Clara sabia que as respostas estavam mais perto do que nunca, se ela tivesse coragem para enfrentá-las. Clara ficou paralisada, a imagem de Lara ainda presa em sua mente como uma ferida aberta. O carro preto desapareceu na esquina, levando embora os últimos resquícios de respostas que ela tanto desejara. O desespero a consumia, e a tensão parecia sufocante. Eduardo, ela gritou, quebrando o silêncio que se instalou entre eles. O rosto dele estava pálido, a confusão refletida em seus olhos, e mesmo assim, havia uma centelha de determinação que Clara ainda não conseguia identificar. Precisamos ir embora daqui, disse ele, olhando para os policiais que se aproximavam. Mas Clara não conseguia mover os pés. A revelação sobre sua irmã, o colar que sobrara, tudo girava em sua cabeça como um redemoinho de caos. Então,
O inesperado aconteceu. Clara ouviu sirenes mais próximas, mas não eram da polícia. Aumentavam de volume, e logo um grande caminhão de bombeiros passou correndo pelas ruas. Algo estava acontecendo. A sensação de que algo muito maior estava prestes a se desdobrar preenchia o ar. Eduardo, olhe! Clara apontou para o céu. Uma espessa fumaça preta começava a subir de um prédio próximo. O que estava acontecendo? Mas a pergunta ficou presa em sua garganta, quando de repente uma explosão foi ouvida. O som ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés, e Clara mal teve tempo de se agarrar a Eduardo. As chamas dançavam em um espetáculo aterrorizante, e gritos de pânico preencheram o ar. Clara olhou para o prédio, horrorizada. Temos que ajudar, disse Eduardo, sua voz firme, mas Clara hesitou. O prédio ainda queimava e a fumaça envolvia o local, quase sufocante. Então, uma figura familiar emergiu do caos. Era Sofia, correndo com um pequeno garoto nos braços. Mas Clara parou em choque. O garoto! Era seu neto, Gabriel. As mãos de Clara já estavam geladas. O sangue parecia ter congelado em suas veias. Por que ela está com ele? Pensou. Um nó se formando em sua garganta. Sofia gritou para eles, desesperada. Ajuda! Ele precisa de ajuda! O coração de Clara disparou, sua mente girando. Clara se lembrou da conversa na viela, da ameaça sobre o menino. O menino vai ser nosso. As palavras de Sofia ressoavam em sua cabeça como um eco aterrorizante. Quando Sofia chegou até eles, a fumaça envolvia o local, quase sufocante. Me ajudem! Ele se feriu. A aflição em sua voz era palpável, mas algo não batia certo. Clara olhou para Eduardo, e ele parecia tão confuso quanto ela. Sofia, o que está acontecendo? Por que você tem Gabriel? Isso não importa agora, ele precisa de nós. O olhar de Sofia estava frenético. Mas o que era essa urgência? E então, enquanto Clara tentava processar tudo, a verdade finalmente surgiu como uma luz ofuscante. O olhar de Sofia mudou, e quase como se estivesse lendo a mente da mulher, disse: Você realmente não sabe? Gabriel ele é seu neto. Mas ele não é apenas seu neto. Ele é a chave para tudo. As palavras de Sofia caíram como uma bomba. Clara ficou em estado de choque. Como assim a chave? O que você quer dizer? Seu coração martelava. Não pode ser. Ele é a conexão com a verdade que você sempre buscou. Sofia tentou explicar, mas antes que pudesse terminar, uma nova explosão sacudiu o chão, erguendo uma nuvem de escombros e pânico ao seu redor. O grito desesperado de Sofia se perdeu na confusão. Clara, apavorada, agarrou a mão de Eduardo, mas foi como se o mundo estivesse sendo engolido por um pesadelo. Da nuvem de poeira, uma sombra conhecida surgiu. Era Jonathan, o irmão de Clara, que havia desaparecido anos atrás. Ele parecia igual, mas seus olhos estavam cheios de uma determinação sombria. Você e Gabriel estão em perigo. O que você não sabe é que a verdade sobre Lara está ligada a ele. E isso pode salvar ou destruir todos nós. O choque a atingiu como um soco no estômago. Mas Jonathan, como isso é possível? O que você está dizendo? Sua mente girava. As conexões não faziam sentido. Ele é uma criança. Jonathan balançou a cabeça. Não é só isso. A conexão com Lara é mais complicada do que você imagina. Você precisa saber a verdade inteira. E rápido. O tempo está se esgotando. Nesse momento, Clara se sentiu perdida. Todas as peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar de uma forma que ela nem sonhava. E no meio do caos, enquanto as sirenes da polícia eram ofuscadas pelas chamas, ela sabia que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E quando Sofia gritou da posição em que se encontrava, o olhar de determinação nas feições dela agora era misturado com um terror palpável. Não deixe ele escapar. Ele pode ser a única esperança. Você não pode deixar que eles o levem. A atmosfera ficou
tensa, a urgência pairando no ar. Qual seria a verdade que Jonathan estava escondendo? O que mais ainda estava por vir naquela noite? Clara poderia perder tudo e, ao mesmo tempo, descobrir o que realmente unia sua família em um laço frágil e perigoso. Clara ficou paralisada, a imagem de Lara ainda presa em sua mente como uma ferida aberta. O carro preto desapareceu na esquina, levando embora os últimos resquícios de respostas que ela tanto desejara. O desespero a consumia e a tensão parecia sufocante. Eduardo, ela gritou, quebrando o silêncio que se instalou entre eles. O rosto dele estava pálido, a confusão refletida em seus olhos, e mesmo assim havia uma centelha de determinação que Clara ainda não conseguia identificar. Precisamos ir embora daqui, disse ele, olhando para os policiais que se aproximavam. Mas Clara não conseguia mover os pés. A revelação sobre sua irmã, o colar que sobrara, tudo girava em sua cabeça como um redemoinho de caos. Então, o inesperado aconteceu. Clara ouviu sirenes mais próximas, mas não eram da polícia. Aumentavam de volume, e logo um grande caminhão de bombeiros passou correndo pelas ruas. Algo estava acontecendo. A sensação de que algo muito maior estava prestes a se desdobrar preenchia o ar. Eduardo, olhe! Clara apontou para o céu. Uma espessa fumaça preta começava a subir de um prédio próximo. O que estava acontecendo? Mas a pergunta ficou presa em sua garganta quando, de repente, uma explosão foi ouvida. O som ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés, e Clara mal teve tempo de se agarrar a Eduardo. As chamas dançavam em um espetáculo aterrorizante, e gritos de pânico preencheram o ar. Clara olhou para o prédio, horrorizada. Temos que ajudar, disse Eduardo, sua voz firme. Mas Clara hesitou. O prédio ainda queimava e a fumaça envolvia o local, quase sufocante. Então, uma figura familiar emergiu do caos. Era Sofia, correndo com um pequeno garoto nos braços. Mas Clara parou em choque. O garoto era seu neto, Gabriel. As mãos de Clara já estavam geladas. O sangue parecia ter congelado em suas veias. Por que ela está com ele? Pensou, um nó se formando em sua garganta. Sofia gritou para eles, desesperada. Ajuda! Ele precisa de ajuda! O coração de Clara disparou, sua mente girando. Clara se lembrou da conversa na viela, da ameaça sobre o menino. O menino vai ser nosso. As palavras de Sofia ressoavam em sua cabeça como um eco aterrorizante. Quando Sofia chegou até eles, a fumaça envolvia o local, quase sufocante. Me ajudem, ele se feriu. A aflição em sua voz era palpável, mas algo não batia certo. Clara olhou para Eduardo, e ele parecia tão confuso quanto ela. Sofia, o que está acontecendo? Por que você tem Gabriel? Isso não importa agora. Ele precisa de nós. O olhar de Sofia estava frenético. Mas o que era essa urgência? E então, enquanto Clara tentava processar tudo, a verdade finalmente surgiu como uma luz ofuscante. O olhar de Sofia mudou e, quase como se estivesse lendo a mente da mulher, disse: Você realmente não sabe? Gabriel ele é seu neto, mas ele não é apenas seu neto. Ele é a chave para tudo. As palavras de Sofia caíram como uma bomba. Clara ficou em estado de choque. Como assim a chave? O que você quer dizer? Seu coração martelava. Não pode ser. Ele é a conexão com a verdade que você sempre buscou. Sofia tentou explicar, mas antes que pudesse terminar, uma nova explosão sacudiu o chão, erguendo uma nuvem de escombros e pânico ao seu redor. O grito desesperado de Sofia se perdeu na confusão. Clara, apavorada, agarrou a mão de Eduardo, mas foi como se o mundo estivesse sendo engolido por um pesadelo. Da nuvem de poeira, uma sombra conhecida surgiu. Era Jonathan, o irmão de Clara, que havia desaparecido anos atrás. Ele parecia igual, mas seus olhos estavam cheios de uma determinação sombria. Não acredito que você está aqui. Clara conseguiu sussurrar. Jonathan se inclinou para a frente, a expressão de quem traz uma revelação pesada. Clara,
Eu vim aqui porque agora não há mais como esconder. Você e Gabriel estão em perigo. O que você não sabe é que a verdade sobre Lara está ligada a ele, e isso pode salvar ou destruir todos nós. O choque a atingiu como um soco no estômago. Mas, Jonathan, como isso é possível? O que você está dizendo? Sua mente girava. As conexões não faziam sentido. Ele é uma criança. Jonathan balanceou a cabeça. Não é só isso. A conexão com Lara é mais complicada do que você imagina. Você precisa saber a verdade inteira e rápido. O tempo está se esgotando. Nesse momento, Clara se sentiu perdida. Todas as peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar de uma forma que ela nem sonhava. E no meio do caos, enquanto as sirenes da polícia eram ofuscadas pelas chamas, ela sabia que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E quando Sofia gritou da posição em que se encontrava, o olhar de determinação nas feições dela agora era misturado com um terror palpável. Não deixe ele escapar. Ele pode ser a única esperança. Você não pode deixar que eles o levem. A atmosfera ficou tensa, a urgência pairando no ar. Qual seria a verdade que Jonathan estava escondendo? O que mais ainda estava por vir naquela noite? Clara poderia perder tudo e, ao mesmo tempo, descobrir o que realmente unia sua família em um laço frágil e perigoso. No clímax do terror, quando todos pareciam estar à beira do colapso, foram interrompidos por uma voz que Clara nunca esperava ouvir. Basta, disse uma figura imponente que saiu das sombras, com a autoridade de quem sabe exatamente o que quer. Era não outra senão Ana, sua filha, que todos acreditavam estar morta. Ela estava ali, viva, com um olhar frio e decidido. Eu sou a verdadeira chave. Se você quiser saber a verdade, vai precisar fazer uma escolha. As palavras de Ana caíram como um raio. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? Como Ana poderia estar ali? E o que significava tudo isso? O passado e o presente colidiam em um turbilhão de emoções e segredos desesperados, enquanto Clara lutava para entender. Afinal, a verdade poderia ser mais devastadora do que a própria perda. E agora, tudo estava prestes a se transformar de novo, deixando Clara e todos à sua volta às voltas com questões que jamais imaginaram ter que enfrentar. Basta! A voz de Ana cortou o caos como uma faca afiada. Clara mal conseguia acreditar que estava vendo sua filha, viva, diante dela. Ana, sussurrou, a incredulidade tomando conta de seu corpo. A imagem da filha, que tantos anos havia perdido, agora estava aqui, tão próxima. O tempo parecia parar enquanto seu coração acelerava. Como você, Ana estava pálida, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que misturava raiva e determinação. Não é hora de perguntas, mãe. O que importa agora é salvar Gabriel. O nome do menino fez o mundo de Clara girar novamente. Gabriel. Ele estava em perigo. E a confusão que antes dominava seu peito, agora se transformou em urgência. Mas e Sofia? O que está acontecendo? Clara exclamou, apontando em direção à mulher que agora observava a cena em desespero. Ela está aqui com o meu neto. Ana virou-se rapidamente, como se soubesse mais do que estava deixando transparecer. Sofia é parte do problema, Clara. Você nunca deveria ter confiado nela. As palavras foram como um soco, fazendo Clara hesitar. Espera. Desde o início, Sofia se mostrou uma enigma, mas a conexão entre elas parecia mais complexa do que apenas uma traição. Você não sabe a verdade sobre ela. Nesse instante, uma erupção de fumaça espessa invadiu o ar, interrompendo Clara e Ana. O prédio ainda queimava ferozmente, e as chamas pareciam dançar mais perto. As sirenes ecoavam, mas isso tudo desapareceu enquanto o olhar de Ana mudava. A angustiada expressão de Sofia os fez perceber que a situação estava se deteriorando rapidamente. Você precisa sair daqui, gritou Sofia, sua voz urgentemente cortada pela fumaça. Ele está em perigo. Mas antes que Clara pudesse reagir, um novo som inesperado preencheu o espaço, o estilhaçar de vidro. Clara se virou rapidamente
e viu uma sombra se projetando contra a luz das chamas. Um grupo de homens mascarados surgiu da escuridão, e em suas mãos brilhavam facões. Clara sentiu o medo apertar seu coração. Quem eram eles? O que queriam? O pânico tomou conta da cena. As pessoas começaram a gritar, e todos se afastaram em geral. Eduardos e os policiais tentaram cercar os homens, mas o caos já havia dominado a situação. Para trás, gritou um dos homens, mostrando a arma enquanto eles se moviam rapidamente em direção a Gabriel. O garoto estava nos braços de Sofia, perdido, os olhos arregalados em desespero. Fique longe dele. Clara conseguiu gritar, mas as palavras mal saíram. A proximidade do perigo a fazia tremer. Ana, o que fazemos? Ela olhou para a filha, esperando por uma solução. Mas antes que Ana pudesse responder, uma das figuras dos homens mascarados avançou. Esse garoto é a chave, e nós viemos para levá-lo. Ele gritou, o tom cheio de raiva. Queimem tudo o que puderem no caminho. A revelação ecoou em Clara, como um grito vazio. A chave, o que significava isso? E enquanto Clara tentava entender, o homem acendeu um explosivo que segurava com a outra mão. Era um dispositivo que fazia a adrenalina correr nas veias de Clara. Não, ela berrou. Não machuquem meu neto. O homem riu, e o tempo parecia passar em câmera lenta. Está feito. Você não pode fazer nada, ele disse. E olhou para o explosivo e apertou o botão. Uma onda de dor e medo a envolveu como uma tempestade. Clara, em um impulso, se lançou na direção de Gabriel. Ela se lançou para protegê-lo, e nesse instante, tudo se desfez em um clarão. O impacto a fez voar para trás, o mundo girando em desespero e disfunção. E então, em meio à poeira e ao caos, uma nova figura apareceu. Era Jonathan, correndo em direção a eles com uma expressão de pânico. Não! Clara ouviu seu grito se elevar sobre o som da destruição. Ana! Clara! Mas o que ninguém esperava estava prestes a acontecer. O corpo de Jonathan colidiu com um dos homens, naquela hora crítica, e pouco antes da explosão, uma revelação inesperada surgiu. Jonathan gritou. É você, não é? O que você está fazendo aqui? A expressão no rosto do homem era de reconhecimento, e as conexões que antes pareciam distantes, agora desmoronavam. Era um familiar. A verdade começou a tomar forma, e o choque final acertou todo mundo. Ana, Jonathan, Clara e Gabriel estavam conectados de uma maneira que nunca poderiam imaginar. E quando o clarão da explosão ressoou no ar, Clara percebeu que naquele momento tudo estava prestes a mudar novamente. As identidades verdadeiras de cada uma à sua volta eram um labirinto de mentiras, e Clara estava prestes a descobrir o mais devastador de todos os segredos. Clara estava de pé, paralisada, enquanto a poeira e os gritos se misturavam no ar, seu coração acelerando como um tambor. Este era o clímax de tudo. Ana, sua filha, a presença que ela achava ter perdido, a estava confrontando no meio do caos. O rosto de Clara estava sereno, mas o terror pulsava dentro dela. O que ela faria agora? Você não pode salvar todos, Ana gritou, seus olhos ardendo com um fogo intenso. Clara se perguntou como tudo isso era possível. Havia tantos segredos, tantas verdades não ditas. O homem mascarado que havia acabado de ameaçar Gabriel ainda estava lá, e as chamas ao fundo criavam um cenário infernal. Vamos! Gritou Jonathan, seu irmão, puxando as mãos de Clara. Mas ela ainda estava presa no olhar de Ana. Mãe, precisamos sair, insistiu ele. Ela se virou lentamente, o instinto de proteger seu neto tomando conta. Eu não posso deixar que eles levem Gabriel. Uma explosão ressoou, fazendo o chão tremer. Clara sentiu seu estômago revirar. Apenas um passo para trás, e você será o próximo a se ferir, gritou o homem, fazendo todos ao redor recuarem. Sofia, que havia se mantido quieta, agora estava estática, a expressão de pavor em seu rosto.
Você não entende, Clara. Tudo o que fiz foi para proteger Gabriel, gritou Sofia, sua voz misturada ao barulho do incêndio. Mas Clara sabia que precisava agir. Ele é apenas uma criança. Ana deu um passo à frente. Você não pode confiar nela, mãe. Suas palavras cortaram o ar. Clara sentiu a tensão no lugar aumentar, o frio da incerteza tomando conta. O que mais estava em jogo? Ela respirou fundo e fez sua escolha. Eduardo, eu preciso que você fique ao lado do Gabriel. Agora, ela ordenou, e ele assentiu, os olhos fixos nela. Clara se virou novamente para Sofia. Você disse que estava tentando proteger Gabriel. Então me diga a verdade. Os olhares se cruzaram, e naquele momento, uma onda de compreensão passou entre elas. Sofia soltou um suspiro longo. Eu sou parte da verdade dele. É uma conexão mais profunda do que todos nós imaginamos. Mas agora não é hora de falarmos sobre isso. O homem mascarado estava perdendo. Paciência. Silêncio. Ninguém se move. Enquanto a tensão crescia, Clara decidiu que não havia mais espaço para o medo. Ela se lançou na direção do homem, segurando o colar de Lara como se fosse uma arma. Todo o relacionamento intrincado se desdobrou. Se você quer ficar com meu neto, terá que passar por mim. Clara gritou, sua voz ecoando alto. O homem hesitou. A determinação de uma mãe era algo poderoso. Assim que o homem finalmente hesitou, a polícia se aproximou, cercando a área. Joguem suas armas, todos no chão. As vozes dos oficiais estavam firmes, mas silenciosas. O caos começou a se acalmar. Clara olhou em volta. A fumaça começava a dissipar e a luz das lanternas da polícia iluminava a cena. Gabriel estava são e salvo ao lado de Eduardo. Ana avançou e encontrou os olhos de Clara. Precisamos conversar, mãe. Sobre tudo. Clara sentiu um aperto no coração, mas também uma onda de esperança. Sim, muito a dizer, respondeu, seu olhar determinado. O passado ainda estava ali, mas agora havia uma chance de reconstruir. Com a presença da polícia, assegurando a segurança, o grupo começou a se reunir. A noite ainda não tinha terminado, mas Clara sentia que uma nova era estava começando. Havia muito a explorar, e sua família finalmente tinha a oportunidade de se curar. E assim, Clara olhou para o horizonte. O caminho à frente seria difícil, mas ela estava pronta para enfrentá-lo ao lado de quem amava. Jornada havia mudado, mas a luta pelo futuro apenas começava. Agora que você viu como tudo se desenrolou, é hora de saber que este não é o fim, mas apenas o começo de novas histórias. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as surpresas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e mostrar que você não quer perder nada. Deixe suas reações e teorias nos comentários, porque eu quero saber suas opiniões sobre tudo isso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho e ficar por dentro da trama. Este é o momento de mostrar seu apoio. Sua participação é fundamental.